Meu amigo, minha amiga, bem-vindo para nossa aula, bem-vinda para nossa aula, a aula de Zohar, a última porção da semana, a última porção do ano. E como sempre, está virando uma tradição de disponibilizar a última aula do pacote anual de Zohar para todo mundo de graça, para que todos possam aproveitar. E a aula de hoje é uma aula que o tema dela acho que é muito interessante, toda a ideia de longevidade e imortalidade, e será que essa aqui não é? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, do ponto de vista de relacionamento, você fala de todas essas questões e tem um conteúdo aqui que eu acho que é muito valoroso para você, muito importante para você. E é engraçado que o tema dessa aula sempre cai nesse período do final do ano, sempre cai nesse período de Natal, Ano Novo, a virada do ano, e é um momento que muitas pessoas refletem sobre a vida, pelo menos imagino que você está me assistindo aqui, tá pensando um pouco sobre a vida, sobre o que você quer da vida, o que você não quer mais da vida, o que você quer se comprometer para o ano que vem, suas metas, resoluções. Dá uma olhada como foi o ano passado, será que estou indo bem, será que estou indo mal, estou na direção certa, estou no ritmo certo, etc, etc. Então, eu vou falar assim de um tema bem específico aqui, que está ligado muito com a sua ideia de como você encara a vida em geral. Na verdade, isso só como se fosse um tema mais generalizado, porém eu quero falar para você sobre um conceito específico que através dele você pode levar para qualquer área da tua vida que você quiser. Eu não vou tratar aqui de falar de questões de como você ganha, como você coloca suas novas metas para o ano que vem e coisas do gênero, porque é algo que são aulas que já disponibilizei gratuitas. Se você por um acaso não ainda viu essa aula, tem uma aula ou duas que eu posso dar para você gratuitamente. Elas não estão em nenhuma rede social, não estão no Facebook, não estão no YouTube. Você precisa se inscrever no nosso mailing, pode entrar no nosso site, elo91.com.br, e na hora de você se inscrever você vai receber essas aulas. Então elas vão ajudar você a como pensar certo para colocar metas, evitar alguns certos erros. E um presente para você que eu quero te dar, nessa aula eu quero focar em outras coisas. E eu vou abordar aqui algumas ideias bem interessantes, alguns segredos profundos, e no final dessa aula a gente vai ter aqui meio que um plano de ação, pelo menos um entendimento, uma clareza de o que você precisa fazer para que no ano que vem você possa realmente ter um ano melhor em vários aspectos. Como você pode mexer no que é mais importante, que vai afetar as outras áreas da tua vida, que para você quer atingir uma meta melhor ou ter uma energia maior ou outros resultados melhores para você. Tá? Então, sem mais, a primeira pergunta que temos que fazer é sobre uma questão chamada imortalidade. Tá? E isso é uma coisa, vamos assim, já abordar isso de cara. Imortalidade. Os cabalistas falam muito sobre essa ideia de imortalidade e hoje em dia é mais fácil abordar esse conceito porque a ciência fala dessa questão da imortalidade. Eu quero primeiro falar do ponto de vista científico sobre a imortalidade. Só que antes disso, eu quero te fazer uma pergunta ligada a essa imortalidade. Tipo, como isso soa pra você? Isso é ficção científica? Isso soa um conceito muito estranho? Só pra você que talvez vai criar um monte de problemas porque, pô, se todo mundo vai ser imortal, já estamos com uma superpopulação na Terra, certo? Nunca tivemos tantas pessoas vivas ao mesmo tempo e o crescimento está sendo bem grande, certo? O ritmo do crescimento é um ritmo que é um pouco assustador para algumas pessoas, em termos de os seres humanos estão acabando com os recursos na Terra, se todo mundo vai ser imortal, então daqui a, sei lá, 20 anos a gente vai ter, sei lá, quantos bilhões de pessoas aqui na Terra, e será que vai dar certo, vai dar errado? Então, eu vou abordar as partes mais científicas e técnicas ligadas a isso, para que nós possamos depois abordar a parte mais espiritual, prática para você, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos quando falam de imortalidade pergunta quem é que gostaria de ser imortal, quando tem uma aula. E poucas pessoas levantam a mão. Acho que também a pergunta é um pouco chocante. Quem quer ser imortal? E depois as pessoas falam, eu. Você não pensa nisso no dia a dia. Imagino a maioria das pessoas não pensa sobre isso. Então, as pessoas que não levantam a mão, eu faço uma pergunta chata. Pergunto, então, quem não levantou a mão quer morrer? É isso? Eu faço de propósito porque, sabe, para chocar. E a pergunta para você, você gostaria de ser imortal? E se não, se você não sabe responder, então a pergunta é, você quer morrer então? Deus proíba. E tem pessoas que falam assim, eu gostaria de morrer, acho que com uma certa idade, gostaria de talvez viver para ver meus netos, bisnetos, sabe? E depois ter uma vida aqui mais plena, mais completa e ir embora daqui, para que ficar aqui? E tem pessoas que, muitas pessoas que gostam de morrer, acreditam no mundo do além, num paraíso, na reencarnação, em coisas mais espirituais. Porém, tem pessoas
que não acreditam nesse quesito espiritual. Eles acham que quando você morre e não tem mais nada. E gostam da ideia de morrer, falam, sabe? E eu acho que é muito teórico, porque muitas pessoas que falam que eles estão ok com a ideia de morrer, porque elas não estão encarando o anjo da morte, Deus proíba, sabe? Eu na minha vida, graças a Deus, tive uma vida, sabe, bastante boa e protegida, porém, em uns 2 momentos da minha vida, eu encarei um perigo de vida real. Um deles dirigindo, sabe, aquelas coisas bestas de você dirigir, e eu quase que fiz um acidente horrível. Isso foi uns bons anos atrás. E o outro momento foi durante o meu serviço militar, também foi um pouco, sabe, quando uma bala, sabe, para quem já teve uma experiência dessas e coisa que você não vê em filmes de ação, mas quando você ouve um que é uma bala que passou assim, sei lá quanto de você sente o ar da bala, aí você começa a pensar diferente, sabe? Naquele dia que eu tive um acidente de carro, comecei a pensar, meu Deus, se fosse meu último dia de vida, o que minha vida foi, o que ela é, o que ela não é. De qualquer forma, o que a ciência fala pra gente sobre a questão da imortalidade? Então, se você sabe disso ou não, a ciência é uma palavra muito grande, então, mas tem vários cientistas, existem várias pesquisas reais que elas têm muitas pessoas muito inteligentes por trás dessas pesquisas e estão buscando arrecadar recursos para realmente crescer muito, que estão desenvolvendo a ideia de como se pode prolongar a vida. Isto é, hoje em dia nós conseguimos viver muito mais anos do que poucas décadas atrás. Não tem que ir muito longe, certo? 50 anos atrás, pessoas não viviam tanto quanto a gente. Então você pode ver, olha, tem lugares no mundo que desde que tem registros, pessoas viveram muito tempo. Tem a famosa ilha da Okinawa, no Japão. Tem mais algumas cidades, inclusive tem uma cidade na Itália, que eles não têm a conduta japonesa de comer coisas saudáveis e meditar. É uma cidadezinha que eles têm a conduta de comer comida com gordura, de fumar, de beber muito álcool, de comer, sabe, tudo errado e não fazer uma atividade esportiva. E quase todo mundo que mora naquelas cidades vivem muitos anos de vida, de boa saúde. Eles chegam a, assim, normalmente vivem uns 87 anos, se não me engano, essa é a média. E também foi pesquisado, fizeram pesquisa em cima disso. Quem conhece o famoso livro chamado Outliers, ou o livro em português Fora de Série, acho que o primeiro caso eles falam desse lugar. Então, existem lugares que sim conseguiram ter naturalmente uma vida mais longa, com mais saúde, e hoje em dia é disponível muito mais no mundo. E os avanços tecnológicos e científicos nesse quesito de prolongar a vida estão indo muito mais rápido que pessoas talvez saibam. Isto é, hoje em dia tem um entendimento muito mais avançado sobre como funciona o seu corpo, o meu corpo, e como a gente pode de fato fazer o que tem que fazer para que, assim, estou falando que tem que fazer tecnicamente, para que nós possamos prolongar a nossa vida e tirar da gente a pior doença de todas, que é o envelhecimento. Agora, entenda, viver mais anos, hoje em dia, viver mais anos não significa que você necessariamente vai ter uma boa qualidade de vida. A real é que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas que conseguem viver mais do que 60 anos de idade, eles, desde os seus 60, 65 em diante, vivem o resto da sua vida uma qualidade muito ruim. A qualidade de vida vai deteriorando. Eles começam a ter um monte de problemas de saúde, muitas dores, sofrimentos, muitas questões que incomodam. Várias dessas pessoas você deve conhecer acabam precisando de muita ajuda de pessoas ao redor, então acabam meio que, eu vou dizer assim, precisando de muita atenção. Uma pessoa só precisa de atenção de uma enfermeira, de um médico, do filho, da filha, de um monte de pessoas ao redor para dar um suporte a uma vida que não tem qualidade, que vai deteriorando. A pessoa vai ficando mais, desculpa dizer, é uma coisa horrível, tá, mas a real fica mais gaga, certo? Fica mais menos consciente, reclama mais das coisas. E não todo mundo é assim, porém, fato científico, você também tem que ir muito longe. Eu acho que a gente conhece pessoas que ficam assim. Então, a ciência sim sabe o que está criando problema. Isto é, prolongar a vida a gente consegue, mas prolongar a vida sem qualidade, isso não é a meta. Ter uma vida mais longa e próspera, com saúde, com qualidade, sabe, sem sofrer e sem dores, é isso que a gente busca e já tem um entendimento científico. Eu não vou entrar no detalhe disso porque realmente é muito complexo
e eu não saberia como transmitir para você conteúdo que você pode encontrar de qualquer forma gratuitamente na internet, no YouTube, em lugares que são canais do YouTube que talvez, se for interessante, até posso compartilhar com quem quiser, que falam, eles têm recursos de onde tirar essas questões, tá? São lugares que você pode realmente aprender muito sobre o que está acontecendo no mundo. E querendo ou não, mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar lá. Agora, a pergunta é, o que significa você prolongar a vida ao ponto de que a gente remove todo o aspecto de envelhecimento, que a pessoa pode renovar o seu corpo para sempre? Querendo ou não, gente, nosso corpo se renova constantemente, isto é, cada órgão tem um ritmo de renovar as suas células, mas num período de 7 a 10 anos, todas as células do corpo se renovam, isto é, se você pudesse voltar no passado, há 10 anos atrás, e se encontrar, vocês são seres diferentes em termos de células. São células completamente diferentes, isto é, tudo se renovou, todas as células, desde a pele até o osso, os órgãos internos, está tudo renovado. Então pergunta, o que faz você? Você? Então, de acordo com o Kabbalah, o que faz você é uma coisa que transcende o seu cérebro ou o seu coração, o nosso poder da nossa alma. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que a Kabbalah tem a falar pra gente sobre imortalidade e longevidade. Então, para a gente poder entender esse conceito de longevidade e imortalidade, a gente precisa abordar 3 ideias, ou ter 3 entendimentos. O primeiro é, o que você faz com essa imortalidade, certo? Vamos dizer que você, ou até longevidade, vamos dizer que você vai poder viver 400 anos. Esquece agora imortal, você pode viver agora 500 anos. O que você vai fazer com todo esse tempo? Como você vai planejar a tua vida? Você vai ter que continuar trabalhando? Estou falando de viver todo esse tempo com saúde, com qualidade de vida, com a cabeça funcionando, com energia. Imagina que você mantém o seu corpo de 25 anos, sabe? O ápice do seu corpo que você tinha. Isto é, você tem toda essa energia física. Mas o que você faz com a tua vida? É muito tempo para viver, tá? Pense dessa forma. Imagina que amanhã de manhã eu vou te dar 1 trilhão, com TR, trilhão de dólares. O que você vai fazer com toda essa grana? Isto é, se você não tem um pensamento, um início de uma viagem na maionese sobre o que você vai fazer com a sua imortalidade, com mais tempo, aí, para que você vai querer mais da vida? Então, o primeiro problema começa com a gente não tem esse costume, não temos essa cultura de pensar tanto tempo assim, de o que eu vou fazer com a minha vida, sabe? Nos meus workshops, quem conhece um workshop chamado Vida Ininterrupta, que a gente fala sobre as questões de prosperidade, dinheiro, produtividade, entre outras. Uma das coisas que eu falo para as pessoas, imagina, sabe, até quantos anos de vida você quer viver? Você quer viver até seus 90, 100, 120? Você tem preparo financeiro para tal? Porque a real é que muitas pessoas, a maioria das pessoas do mundo, elas chegam aos seus 60 anos, 65, 70 e não conseguem se aposentar com dignidade, porque não guardaram um bom dinheiro, de repente tem que ainda continuar trabalhando. Eu gostaria de continuar trabalhando por muitos anos, mas não continuar trabalhando porque eu preciso, trabalhar porque eu posso. Eu posso compartilhar, posso agregar, com equilíbrio, faz sentido? Então, o que você faria com todo esse tempo? Eu gostaria que você até, se você quiser, recomendo que você dê um pausa aqui e pense bem o que você faria com a tua vida se você pudesse viver 400, 500, 600 anos, 1000 anos. Se você começar a pensar dessa forma, você já vai começar a destravar um monte de pensamentos errados e paradigmas e pensamentos pequenos limitantes. Porque imagina há 300 anos atrás, eu vou te falar que você vai viver até os seus 90. Mas você fala, nossa, o que eu fazer com tanto tempo? Pessoas morrem com 40, 50 no máximo. Você quer dobrar a minha vida? Pô, você quer que eu viva agora 90 anos? Tá louco, rapaz. Vai fazer o que com essa vida? Hoje em dia, tipo, não, a gente pensa, não, vamos viver. Se puder viver até os meus 80, sim, seria legal. Então vamos dobrar, triplicar, por que não? Isso vai abrir muitos horizontes e suas capacidades mentais de atrair coisas boas para você, tá? E eu vou responder essa pergunta que você faz todo esse tempo, tá? Mas agora vem a segunda pergunta para a gente poder entender melhor a mortalidade acho que para entender a mortalidade, a gente precisa entender também a essência do ser humano. E o terceiro ponto é entender a morte, ok? E sobre esses 3 pontos a gente vai falar aqui na aula, a gente vai falar de algumas sessões que vêm do livro do Zohar. Inclusive, toda a energia do Zohar está ligada com o poder da imortalidade. Você não precisar ter
pequenas mortes na tua vida, entre aspas. O que são pequenas mortes de acordo com a Kabbalah, de acordo com o Zohar? Limitações. Não tem que ter pequenas limitações na vida, não tem que ter limitações emocionais, limitações de pensamento, limitações de energia, limitações físicas na tua vida, limitações de saúde, limitações financeiras, de recursos, etc. E também, assim, evitar a própria morte, isto é, quando a pessoa desencarna. E aí você fala uma coisa dessa, então, peraí, as pessoas que são os estudiosos do Zohar, eles são imortais? Boa pergunta. A resposta é que hoje em dia a gente não tem como atingir essa imortalidade ainda, porém, de acordo com os cabalistas, mesmo que indivíduos não são capazes de atingir esse nível, porque, como a gente vai entender daqui a pouco, a primeira questão a segunda questão, eu falei, qual é a essência do ser humano, a gente vai entender um pouco sobre isso, que eu estou falando. Mesmo assim, se fala que se você entender melhor a essência do Zohar, a gente é capaz de chegar lá, tá? E mesmo assim, a gente vai ver qual o poder de quem realmente está engajado com a energia que o Zohar pode trazer pra gente. Vamos ver isso aqui na nossa própria aula. Então, vamos lá? Então vamos continuar a aula. E para a gente poder ter o maior benefício possível, o que eu vou te pedir daqui em diante é que não importa o que acontecer, vamos agora ficar engajados. Vamos ficar aqui, assim, olhando para a tela com energia boa, porque de acordo com como você vai escutar a aula, assim que você vai associar os ensinamentos dela para a tua vida. De novo, se você tá me vendo nessa aula meio que cabisbaixo, assim, meio que tipo sonolento na cama, sabe, bem para dormir, sabe, com sono na cabeça, assim, você vai associar os ensinamentos, por mais que eles sejam poderosos e transformadores, você vai associar o quê? Energia ou sonolência? Você vai associar cansaço, energia mais down. Aí você fala, não, Daniel, eu tô tranquilo, eu tô na paz. Para chegar na paz de espírito, você primeiro tem que energizar para chegar na paz de espírito. Se você quer chegar na paz de espírito com energia down, assim, bem de baixo, isso não é paz de espírito. Isso é passividade, isso é uma energia baixa, tá? Isso não é o que a gente busca. Tranquilidade e paz interna a gente atinge primeiro indo para um pico de energia, depois se acalmando. Faz sentido? Então, é bom você ficar sentado ereto, com energia, olhar na tela como se a tua vida dependesse disso, como se fosse ganhar no final $1 trilhão, ok? E vamos lá. Então vamos falar primeiramente sobre o que é essa essência do ser humano. Eu vou ler para você verso 237 que vem do Zohar. A gente vai ler do aramaico original, ciente do fato que a maioria das pessoas aqui não falam aramaico, mas mesmo assim, de acordo com o que a gente vai falar na aula de hoje, a gente vai ver que o Zohar tem o poder de transmitir pra gente muita energia muito positiva, se a gente entende ou não. Então eu vou ler aqui do original e fala assim: Vater האישה כי טוב העץ למאכל וכתאווהו לעיניים. תחזי דהה בני נשה למסתכלים ולדין ולמשגיחין בשעת הדברה דקות שברכו לאדם ואוקר לבי קירודי לה באה מיני לדבקה בי בגין דשתכח ליחידאי ובליבה יחידאי ואתר דדבקות היחידאי דלה ישתנה ולה מתהפך לאלמין באו קישור היחידה דכל הבי התקשר הדאו דכתיב ועץ החיים בתוך הגן. Aqui fala o Zohar sobre um quesito de a essência do ser humano. Se for ver agora que esse entendimento que Deus criou Adão e Eva. O que são esses Adão e Eva? Falam os cabalistas que esses tudo são códigos. Se você pensa que essas historinhas que você lê sobre Adão e Eva e tal, são historinhas que querem falar pra gente sobre o nosso passado, ou sabe, um entendimento bacana sobre a vida, aí você está desperdiçando seu tempo. Fala o Zohar, vai fazer outra coisa, vai pra praia que você tem mais energia espiritual para revelar na praia. Todo entendimento dos códigos que eu vou falar aqui para você tem uma questão muito, muito profunda sobre as nossas vidas. Adão e Eva é um código para o entendimento da primeira alma primordial. A gente explica isso no primeiro curso básico, curso nível 1. A luz do Criador criou uma única alma. Essa única alma que ela é constituída de quê? De todos nós. Eu e você me assistindo e pessoas no mundo todo, as 7,5 bilhões de pessoas que estão encarnadas e todas que estão desencarnadas, éramos uma única alma só. Adão e Eva é um código para ser uma única alma que tinha dois aspectos, um aspecto masculino e outro feminino. E fala que toda a ideia da criação desse Adão e Eva foi para que houvesse um único desejo. Você fala, nossa, que falta de diversidade, né? O que é esse único desejo? É um único desejo bem divertido, vamos dizer assim, fala de diversidade, divertido. Okay? O que significa esse único desejo? Querer se grudar na luz infinita e ininterrupta. E só isso, sem querer outras coisas no caminho. Isto é, não querer os prazeres imediatos do agora, mas sim optar pelo que é a energia
contínua, ininterrupta da luz do Criador. E isso significa que aí a gente começa a entender por que a gente não pode atingir uma imortalidade individual, porque todos nós, uma única alma, temos que querer isso juntos. Isto é, você fala, bom, Daniel, mas aí, o mundo todo vai precisar chegar lá. Se faltar das 7,5 bilhões de almas, não está na consciência certa, então a gente está ferrado. Então, calma, a gente não precisa ficar nervoso com isso, porque de acordo com a Kabbalah, na verdade, o que é necessário é uma massa crítica de pessoas, não precisa que todo mundo chegue lá, basta um nível de uma massa crítica. O que é essa massa crítica? De acordo com o Kabbalah, é 10%, e se você estuda Kabbalah comigo, você sabe exatamente porque é 10% e não 11 ou não 9, tá? Quem sabe um pouco de Kabbalah tá ligado com as 10 Sefirot, tá? Uma dica pra você. Agora, isso também tem uma pesquisa científica que dá um respaldo a esse conceito de que quando 10% de uma comunidade aceita um conceito e vive de acordo, o jeito como esse conceito é espalhado, o crescimento é exponencial. Isto é, antes de atingir esse marco de 10%, você não vai ver nada interessante acontecendo, mas quando tem 10% que aceitam uma ideia e aplicam na vida e vivem de acordo, o crescimento é exponencial. Isso que a gente quer atingir. Isto é, pensa no Brasil, queremos chegar a uns 19 milhões, 20 milhões. Você fala, tá, isso é muito? Não é tão muito assim, tá? Porque a gente está com a era da internet, chegar a milhões e milhões de pessoas é relativamente mais fácil. Cada um contribui, sabe, um pouquinho. Eu estou fazendo minha parte, você está assistindo. Se você acha que é legal, então compartilhe. Se você acha que não é legal, então não compartilhe, sabe? Mas dá para chegar lá. Então, o primeiro ponto que a gente quer entender, assim, que é a essência da vida, é a gente ficar grudado a essa luz ininterrupta. Então, se essa essência, o que faz a gente ter morte, é quando a gente não se gruda. Então, deixa eu explicar para você um pouco sobre a morte, de acordo com o Zohar. E eu vou ler um verso, se não me engano, eu expliquei esse verso também no ano passado. E eu vou agora falar de um outro ponto de vista, um pouco mais profundo. Ano passado eu me lembro que eu estava, sem dúvida eu quis falar sobre esse verso, eu não me lembro se eu falei ou não, mas a aula deve estar por aí. E eu me lembro que eu estava me debatendo muito porque o conceito só é um pouco pesado e eu estava na dúvida de quanto fundo vou conseguir aprofundar durante a aula, mas acho que depois de um ano eu tenho essa maturidade e coragem. Então vamos lá, vou ler para você o verso de novo do aramaico original, para a gente conectar com a energia, e fala o seguinte: Tana, Be'u yomad takifa vetchilo devar nash, kadmati zina listalka me'alma, ארבע סטרין דעלמה קיימין בדין התקיפין ומתארין דינין מארבע סטרי עלמה וארבע קישורין נצן וכתתותה השתכח ביניהם ובעיין להתפרשה כל חל לסטרי. Esse é um pedaço, na verdade, um trecho um pouco maior que fala o que acontece quando a pessoa morre. Tá? Então, gente, primeiro aqui um pequeno pausa, parênteses. Aqui eu falo de cenas muito fortes, tá brincando, não tem cenas fortes. Vou explicar como funciona essa questão da morte de acordo com a Kabbalah, e tem pessoas que ficam um pouco com agonia disso, então vou te dar aqui um presentinho. Falam os cabalistas, qualquer pessoa que sente agonia na hora de lidar com a morte, isto é, lidar com a morte de uma pessoa que infelizmente uma pessoa querida que faleceu, ou fazer até seu próprio testamento, tá? Coisas que, ou sei lá, comprar tem pessoas que falam, olha, de repente vale a pena comprar um lugar para onde ser enterrado, porque é melhor eu comprar do que, sabe, quando meu pai faleceu, a gente tem que... Meu pai tem muita papelada para assinar, muita coisa, tua cabeça está em outro lugar, meu pai acabou de falecer, e agora ainda tem que comprar um lugar, sabe? Tem pessoas que falam, deixa eu comprar um lugar para eu ser enterrado. Então, falam os cabalistas, a agonia e o desconforto de lidar com a morte afasta a morte, tá? É como se fosse uma vacina, você sabe, uma agonia da vacina, você afasta o vírus, faz sentido, tá? Então, para quem fica agoniado, você está ganhando uma bênção de afastar a morte de você. E não é só a morte física, é a morte em todos os seus aspectos filosóficos, espirituais, físicos, etc. E o Zohar fala o seguinte: quando a pessoa falece, aparece uma energia negativa, você pode chamar isso do anjo da morte se você quiser, mas a Kabbalah fala que é um pouco mais elaborado. E o que é essa energia negativa? Fala que a alma do ser humano, ela vai lá e fala com o Criador, e fala o seguinte: não está rolando, sabe? Essa pessoa lá embaixo, ao invés do corpo me servir, eu virei escrava do corpo. Ao invés dessa pessoa estar aqui para viver, para evoluir espiritualmente,
Eu estou dando vida para esse mecanismo maravilhoso para que a pessoa viva só nos seus egoísmos do mundo físico. E não falo que todo mundo que morre por isso, tá? Porém, pessoas que falecem porque eles terminaram sua jornada aqui no mundo físico e não tem mais o que fazer, é uma outra questão. Porém, tem pessoas que morrem porque realmente não tem mais o que fazer aqui e você nunca vai saber, tá? Pode parecer que uma pessoa é super justa, mas é uma pessoa incrível. Fala, uau, essa pessoa morreu com 120 anos de vida, sem sofrer, foi dormir, não acordou mais, teve uma vida plena e cheia. Então, sem dúvida, essa pessoa terminou a sua jornada aqui e foi desse mundo físico como um beijo do Criador. Você fala assim, Mavet Benishika, como se fosse o Criador dar um beijo na pessoa e tirar a alma. Você não sabe. E pode ser que uma pessoa super violenta, do mal, horrível, e ela morre de uma forma horrível. Eles falam, essa pessoa aqui morreu porque, de acordo com o Daniel vai falar agora na aula. Você não sabe, tá? Muito importante. A gente não sabe, só quem está no outro lado da vida sabe. E você e eu estamos nesse lado da vida, tá? Então, fala o seguinte, que a alma fala, então, não temos o que fazer aqui, e aí, então, essa energia negativa vem. E se fala que, tem uma alegoria assim que fala que ele vem com uma arma, como se fosse uma espada, e nessa espada ela tem um veneno que tem umas gotas que ela enfia na alma da pessoa. E se fala que isso faz com que os 4 elementos na pessoa se desgrudem um do outro e que eles querem voltar à sua essência, que a terra, água, ar e fogo, ou fogo, ar, água e terra, querem voltar à sua essência, que a parte do corpo que é física, que é terra, volte para a terra, que a parte que é água volte para as águas do mundo, que a parte que é ar volte para que seria a atmosfera, e a parte que é fogo representa a energia, né, como a ciência entende como energia, que a energia da pessoa volte à energia na galáxia, no mundo, e que isso seja reciclado. Isso é um entendimento por si que é até bonito, eu diria assim, como se fosse, sabe, fechar um ciclo e você volta a ser parte da mãe natureza. Agora vamos para um entendimento um pouquinho mais profundo. Kabbalah explica que existem essa questão dos 4 elementos, e por que são 4 e não 5? De acordo com George Lucas, tem 5. A gente explica isso ao longo das aulas, nos nossos módulos 1, módulo 2, por que são 4, de onde isso veio, tá? Tem toda uma explicação profunda. Isto é, se você quiser aprender mais, tem onde você aprender mais. Não vou entrar nessa detalhe aqui porque é muito longo. Não é complexo, mas é longo e exige seu respeito de tempo de estudar certinho. Só vou dizer que esses 4 elementos estão ligados com 4 níveis da alma, ok? Kabbalah explica que nós temos, na verdade, 5 níveis da alma. Isto é, a nossa alma não é um bloco só de energia, ela tem 5 níveis. Desses 5 níveis, a gente pode acessar somente 3, ok? Porém, de vez em quando, podemos ter vislumbres e conexões com esse 4º nível. E depois a gente volta para esse 3, 4. Agora, esses 4 níveis da alma, que 3 a gente tem, mais um 4 que a gente pode ter vislumbres, estão ligados ao que é os 4 elementos. O nível mais inferior é o nível chamado Nefesh. E Nefesh, como você pode imaginar, está ligado ao elemento terra, que é o elemento mais denso, representa o desejo de receber mais denso que nós temos. Mais uma vez eu vou dizer, me desculpe, todas as informações elas existem nos cursos mais avançados, que explica o nível das almas e tal, está no curso nível 4. Eu vou dar aqui só um rapidão para a gente ter um contexto para dar essa aula. E esse nível de Nefesh está ligado com a parte mais corporal, física, animalística, o desejo de viver, tudo que é ligado à parte mais animalística do corpo. Imagina, tipo, o que o animal precisa para sobreviver e que você precisa para sobreviver em termos físicos. Essa é energizado, essa parte é energizada pelo seu nefesh, que é o desejo de sobreviver. Aí temos o segundo nível da alma, que é chamado Ruach. Esse nível de Ruach, ele está ligado com a sua habilidade de controlar os seus desejos e também de poder falar, ok? E também está ligado com um nível de Ar. Isso está ligado com Ar está ligado com a nossa habilidade, de novo, de conseguir controlar o nosso saber. Está ligado com a fala, você tira ar para poder falar, e também o ar está ligado com a habilidade de controlar os seus desejos, tá? Agora, temos o terceiro nível da alma, que se chama Neshama, e Neshama está ligado com um elemento chamado água, que é o elemento que está ligado mais com a própria vida e o amor do Criador. Aí você pode falar, Daniel, mas a ar é mais importante do que água, certo? A gente pode viver mais tempo sem água do que sem ar. Isso porque, de acordo com os cabalistas, fala que uma pessoa que não é capaz de controlar seus desejos não está ligado com essa energia, mas a fonte de onde vem a vida
está ligado com a água. Isto é, se você é capaz de purificar a água no seu corpo constantemente, já tem comprovantes científicos que você é capaz de prolongar a tua vida para sempre. É toda a questão do oxigênio que é necessário, a gente respira ar, certo? A gente respira e o nosso corpo sabe como fazer a respiração celular também, e tudo acontece. Agora, os problemas de envelhecimento e de doenças acontecem principalmente na questão da água. A água no nosso corpo é poluída, ela é trocada com bastante frequência, a gente não tem qualidades boas de água, a gente come bastante comida que faz com que o nosso corpo fique tóxico dentro da gente e precisamos de muita água para tirar essas toxinas e, em outras palavras, tem um certo déficit. E fala Kabbalah, a água é um representante físico do amor divino. Nada vive sem água e nada vive sem o amor divino. Inclusive, até quando a pessoa morre de velhice, isso é, de novo, um fato científico também. É muito legal isso na Kabbalah hoje em dia porque tudo é comprovado pela ciência. Quando a pessoa morre de velhice, está garantido que você pode checar qual o percentual de água no corpo dessa pessoa. Isto é, quanto água você tem no seu corpo. A gente sabe que a pessoa fala, temos nosso corpo é 70% água, é 75%, é 65%. O número é variável. Na verdade, quando nós nascemos, 85% do nosso corpo é água. Então é por isso que o bebê, a energia dele, a pele dele é tão macia e tal, tem energia diferente. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo é capaz de reter menos água. Isso significa que é capaz de reter menos amor e entra mais julgamento. Amor divino e entra mais julgamento. E conforme a pessoa vai envelhecendo, o nosso corpo é 75% água, 70% água, 65% água, até um ponto que uma pessoa bastante idosa, se não toma conta da sua saúde, já tem 55% água e se baixou de 50% água, a pessoa falece. E é muito, a parte filosófica, eu diria, é até bonita, de novo, claro que é uma coisa que é triste, mas a parte filosófica é até bonita porque você vê como tem uma correlação. Se mais de 50% do nosso corpo não tem espaço para o amor divino, a gente tem mais o que fazer aqui. Interessante isso, tá? Então, e temos o quarto nível da alma, que está ligado com o elemento fogo. O que é esse quarto elemento da água? Aliás, desculpa, o terceiro nível da alma, que é Neshama, está ligado com o quê? Está ligado com a nossa habilidade de pensar pensamentos avançados, ou, em outra palavra, nossas atitudes com a vida. Já, sabe, de novo, o primeiro nível da alma, resumo até agora, o primeiro nível da alma está ligado com o nosso nível corporal, tá? O nível mais básico de sobrevivência. O segundo nível está ligado com a nossa habilidade de controlar os nossos desejos e a nossa fala. O terceiro nível é a nossa atitude com a vida. Como você... Onde você quer focar, onde você não quer focar. Isto é, acontece algo e qual o significado que você dá para esse algo? E qual o significado que você não dá para aquele algo? Como a gente sabe, a gente não pode mudar a coisa que aconteceu na nossa vida e nem sempre a gente consegue criar coisas novas na nossa vida. Porém, o significado que a gente dá para essas coisas faz toda a diferença, ok? Quarto nível da alma, chamado Yehidah. Yehidah já está ligado com um elemento de fogo, que representa a energia mais potente da alma, que é o nível da gente ter uniões, unificações com a luz do Criador em outros níveis. Inclusive, vou fazer uma pergunta para você. Isso para quem estuda Kabbalah, vou te dar uma pergunta, valendo 10 pontos. Quem quiser pode mandar por e-mail a resposta. Por que nessa porção da semana, justo nessa porção da semana chamada Vayechi, por que nessa porção a gente aprende sobre os 4 elementos e como você pode alimentar cada um dos 4 elementos ligado à sua longevidade? A gente também tem a revelação desse elemento fogo ligado ao nível da alma chamada Yehidah. Tá? Essa é a pergunta para você, para quem sabe um pouco de Kabbalah. Quem quiser me mandar a resposta, vou ficar feliz em ouvir de você. Tá? Vai ganhar 10 pontos de luz. Não vale muito, mas vai ser engraçado entre a gente assim, a gente conversar um pouco, tá? Então agora deixa eu explicar para você como você faz para alimentar cada um desses níveis da alma, para que você consiga manter esses níveis da alma que estão ligados com o quê? Com os 4 elementos, para que eles não queiram se separar um do outro, para que eles consigam viver a harmonia dentro de você e que eles querem, na verdade, ser um exemplo para o mundo. Imagina que você é um exemplo ambulante para o mundo de como cada um dos 4 elementos vive em harmonia, não tem que se separar um do outro, porque cada um está puxando para outro lugar, então o universo fala, sabe o quê? Deixa a terra voltar para a terra, a água para a água, o ar para o ar e o fogo para o fogo. Para que, pelo contrário, ele mostre, olha, se a pessoa gerou união, e se ele sabe gerar união e uma certa harmonia entre esses 4 elementos, ele vai conseguir, no final das contas, gerar mais harmonia e união entre o quê?
pessoas ao redor dele que também têm esses 4 elementos, e aí a gente vai conseguir chegar mais próximo a essa massa crítica. Agora, para ficar bem claro, eu não estou aqui numa sessão pregação de que vamos trazer imortalidade juntos e tal, mas eu estou sim falando para você, não adianta você lutar contra a ciência, tá? Querendo ou não, isso está vindo. Isto é, eu vou dar aqui mais um exemplo rápido que acho que é muito importante a gente manter em mente. É uma coisa que eu já mencionei em outras aulas, eu vou dar assim, falar uma coisa rápida. Sabe quem foi a primeira empresa que inventou a ideia de tirar fotos digitais? Então, não foi a Apple e não foi máquinas de, sabe, aquelas, você pode falar que foi, sei lá, Minolta, ou tem várias empresas que elas têm máquinas de fotografar. A primeira empresa que inventou a máquina de fotografar eletrônica foi a Kodak. E a Kodak, ela vende o quê? Ela vende máquina de fotografar? Não, o primeiro produto principal deles é o quê? Da Kodak. Lembra da Kodak? Da Kodak. Eles vendiam o quê? Filme para você tirar foto. Lembra daquela época que você comprava um filme, tinha, sei lá, 24 ou 36 fotos, aí você colocava aquele negócio e aí você tinha um macete para você colocar mais rápido para você conseguir ganhar 37 fotos, aí você tirava um monte de fotos, você não tinha a mínima noção se estava bom, não. Aí um monte de fotos você tirou, você chega lá para desenvolver essas fotos, aí você volta, 20 são porcaria, 16 estão mais, sabe, dá para você usar e no final das contas fica com 2 fotos. Lembra desse período? A Kodak, eles foram os primeiros. E o cara do departamento de R&D, de Research and Development, né, de pesquisa e desenvolvimento, trouxe essa nova sacada para o CEO, para o presidente da Kodak, e falou: olha que eu inventei para você, esse é o futuro. O que o presidente falou para ele? Você tá maluco, cara? Você vai tirar a gente do negócio, você vai fazer a gente falir? Apaga esse projeto, apaga esse departamento, sabe, foge daqui com essa ideia de que eu demito você, hein? Gente, isso aconteceu muitos anos atrás, isso foi no final dos anos 70 e no início dos anos 80, foi um processo um pouquinho longo, tá? Mas no final das contas, em 84, tinha uma máquina de fotografar já bem desenvolvida, a primeira máquina foi em 77, se não me engano, e usava fita cassete, lembra fita cassete? Ela pode gravar também imagem, não só som. E no final das contas, em 84 desistiram desse projeto, e onde está a Kodak hoje em dia? Faliram, porque eles estavam negando o que é uma evolução natural da humanidade. Estamos indo lá, querendo ou não, a humanidade está indo lá. Estamos comprovando que a gente está prolongando mais a nossa vida, temos toda a ciência por trás, e a gente sabe tecnicamente o que vai acontecer com as células, a gente só não sabe como fazer isso exatamente, e vem acabar lá e dá umas dicas que de repente, quem sabe mais no futuro, vão descobrir também que cientificamente esse é o caminho. De qualquer forma, de acordo com o que você vai ver na Kabbalah, pessoas que aplicam essas ideias conseguem ter resultados bem melhores. Então vamos lá. Vamos falar dos 4 níveis, assim, Nefesh. Nefesh está ligado ao corpo. Eu já vou pedir desculpas para você. Sobre esse nível eu não vou falar, tem muita coisa para falar. Eu vou falar assim por alto. Quem tiver interesse, a gente ainda vai fazer um evento presencial. No início de cada ano eu deixo disponível qual é a agenda da Elo 91, nossos cursos e eventos. Então quem quiser, vamos fazer ao longo do ano algumas vezes um evento chamado Alinhe Sua Alma presencial. A gente vai ter em São Paulo, quem sabe também a gente vai conseguir ter em outras cidades no país. E parte desse evento eu vou explicar esse quesito de como você sabe trabalhar o aspecto de Nefesh, tá? E tá ligado com como você se alimenta certo, como se alimenta errado, um monte de coisas lá por trás. Eu vou deixar aqui uma dica. A parte principal, isso é ciência e isso é Kabbalah. Os dois falam a mesma coisa. O que vai gerar para você saúde ou não, a parte principal é a sua alimentação. Aí vocês falam, pô, mas Daniel, eu ia falar que na verdade é exercício físico, que se você só quiser fazer uma dieta, por exemplo, e não fazer exercício, você não está no caminho certo. E a real é que sim, você precisa também fazer exercício, é preciso movimentar o corpo e tem uma razão por quê. Porém, junto com isso, preste bem atenção, quando você faz exercício, ainda 60% da tua saúde física ainda depende da sua alimentação. Isto é, você precisa fazer exercício, mas é 40%. Tá? Não é, isso é uma coisa, inclusive, eu confirmei com um amigo meu, que ele era, sabe que eles tem Miss Universe, né? E também tem Mr. Universe, né? Tem um de homens, Arnold Schwarzenegger. Então eu conheci um cara que ele era Mr. Israel, né? Na Universe, Israel é pequeno, ele era o Mr. de Israel. Ele era um bodybuilder, ele é profissional. E eu tive uma conversa assim, um bate-papo muito longo com ele, era um grande camarada, um grande amigo. E ele me explicou tudinho sobre essa questão. Me falou 60% alimentação. Pessoas não entendem, eles pensam que você tem que malhar, malhar, malhar se você não come certo.
você pode malhar o que você quiser, o seu corpo não vai desenvolver, tá? Então, tem vários quesitos nessa questão de alimentação, que sim ou que não. Mantenha em mente a parte mais importante. Nosso corpo precisa manter um ambiente de pH que é um pouquinho alcalino. Isto é, 7 é neutro, debaixo de 7 é acídico, acima de 7 é alcalino. O ideal é 7,44, que é o nível de pH do sangue, que é o mais ideal, porque assim você vai respeitando todo o seu sistema. Quando a comida que a gente come, muitas pessoas comida que as pessoas comem, elas na hora de digerir e de ser processado, que vai para o sangue é algo muito acídico. Então isso baixa muito o nível de pH e o corpo tem que fazer umas viravoltas mirabolantes para manter o equilíbrio do seu pH. Isso faz com que a gente deixe nosso corpo inflamado, literalmente. Eu até vou falar assim uma coisa que vai ter um monte de médico aqui querendo falar pra mim que eu sou maluco. Toda essa questão de gripes. Gripe, sabe, claro que tem momentos no ano que tem mais vírus, menos vírus, mas no final das contas, a pessoa pega uma gripe ou não, de acordo com quanto seu corpo está propenso e quanto está podendo lidar com o vírus da gripe ou não. E muitas pessoas, elas estão em estado de saúde tão ruim que elas, cada 2 meses, estão gripadas, ou acontece uma coisa, ou tem rinite e tal. Todas as questões de alergias, de rinites, que tudo você pode imaginar, a origem disso é a sua alimentação, tá? Então, tá ligado com a alimentação, tá ligado com beber água, e pessoas falam, tem que beber 2 litros de água por dia. Não é certo, tem uma quantidade dependendo de cada pessoa. Não vou nesse detalhe aqui, mas eu vou te falar que para a maioria das pessoas, 2,5 litros, 3 litros é necessário para você só limpar o corpo do seu lixo, tá? E a dica que eu vou te dar, assim, talvez para quem não gosta de beber água, tome 1 litro de água logo de manhã. Você acorda de manhã, baixar meio litro assim de cara, antes de você escovar os dentes de qualquer outra coisa, meio litro de água, escove os dentes, limpa seu rosto e tal, mais meio litro de água e só depois esperar mais alguns bons minutos, no mínimo 10, e aí você toma café da manhã. Começa com esse 1 litro logo de manhã, você vai ver a diferença no seu dia a dia, tá? E tem uma questão também de você fazer exercício, que exercício sim, exercício não, mas é importante, no final das contas, também você fazer exercício e respirar, tá? Essas são a parte do corpo. Como assim respirar? Para a gente poder manter o corpo fisicamente saudável, Nefesh está ligado com o aspecto mais físico possível. E a gente precisa de oxigênio, precisamos de água e precisamos, claramente, da comida certa para poder gerar energia nas células. E precisamos também de um sistema de drenagem de lixo. Que a gente cria lixo, querendo ou não, até se comer a coisa mais saudável do mundo, a gente vai no banheiro fazer número 2. A gente tira um monte de excrementos até a nossa pele. Então, a respiração correta ajuda você a ativar certo o seu sistema linfático para você lidar com isso. Eu vou te falar que quando eu viajei recentemente para Israel e eu fiz um experimento que eu quis fazer comigo mesmo, não faço em casa, e eu mandei ver, eu comi tudo que quis comer, pisei na jaca, sabe? Eu realmente comi muita porcaria, e comida assim que é gostosa, mas muitos produtos lácteos, café sem restrição, pastel, fritura. E depois desse um mês, eu fiz uma restrição, tomei muita água, e vou te falar, eu fiquei doente como nunca fiquei doente. Esse meu corpo estava numa reação maluca de tirar todo esse lixo do meu ser. Ficar doente é um bom sinal. O livro do Zohar fala que pessoas que ficam com essas doenças, assim, essas gripes, é um sinal, fala o Zohar, que entra um espírito dentro de você que quer tirar o lixo acumulado para não virar um câncer, uma coisa pior. Então tira fora, mas sai fora através de um incômodo que a gente chama de doença. E por anos eu pensei, nossa, que coisa estranha. Hoje em dia a gente entende a parte mais científica, que é a mesma coisa, o teu corpo está inflamado, e para você não guardar essas inflamações nas células, tipo, chega um ponto que não tem como você guardar tanto lixo nas tuas células que o corpo começa a tirar para fora. E por isso também quando a gente fica em abstinência de carboidrato, de açúcar, de café, de álcool, o que acontece? Você passa mal, porque o corpo começa a tirar fora todo o lixo, fala, agora dá para tirar o lixo para fora. Então você passa mal, mas depois você fica melhor. Então, de novo, eu não vou entrar, tem muita coisa para falar, e como você viu, já tá muito longo o vídeo, eu ainda tenho que falar das questões de Ruach, e de Nefesh, de Ruach, de Neshama e de Yehidah. O aspecto de Ar, Ruach, como você controla seus desejos,
e a sua fala. No final das contas, está ligado com a sua atitude com outro ser humano. Fala aos cabalistas. Eu vou resumir aqui, é uma coisa que vem do verso do Zohar, para quem quiser, vem do verso 237, o livro do Zohar explica que não tem como você trazer a sua misericórdia e o seu amor incondicional não valem nada, e o seu julgamento e disciplina e força também não valem nada se você não sabe unir os dois, tá? Tem que saber como despertar a energia, amor incondicional e tolerância e paciência consigo e com os demais, e também tem que saber como gerar disciplina e força e coragem e heroísmo e saber como costurar essas duas forças que são completamente opostas. Se você não une essas duas forças, a sua misericórdia não vale nada e a sua coragem não vale nada. E palavras do Zohar, eu não vou entrar aqui em todo o detalhe. O Ruach tem poder de unir esses dois, que é como você, qual é a sua atitude com pessoas. No final das contas é isso. Como você fala consigo mesmo, você é uma pessoa, a última vez que eu chequei, e como você fala com os demais. E no final das contas, você pode, assim, resumindo, tem uma pessoa na tua vida, uma, não 15, uma, que você pode se comprometer a falar melhor com ela, pode ser com você ou com outra pessoa, mas falar melhor significa o quê? Falar com o carinho que a pessoa precisa, é você pensar duas vezes, Luiz, me ajuda, o que eu tenho que falar agora para essa pessoa? E se você tem que falar palavras de julgamento, então parta, dentro de você tem que partir do amor. E se tem que falar palavras de amor e de paciência, então dentro de você tem que partir da energia do julgamento. Como significa isso? Sabe, para quem tem filhos, você tem que dar uma bronca para o teu filho, tem uma bronca para ele que fez uma coisa errada, não faça com raiva. Se acalme, respire fundo e acho que todos nós que tem filhos sabemos exatamente o que esse filho vai fazer para te deixar nervoso. Não é uma surpresa. Você pode se treinar antes. Se fosse uma apresentação de vendas, você se treinaria antes, certo? Então, seu filho, um pouquinho mais importante que vendas. Treine antes e enquanto o seu equilíbrio, você pode respirar fundo. Sabe, só respirar por 10 segundos já ajuda. Respira fundo. De novo. Isso, respira fundo, é muito bom, né? E aí você respira fundo, você pensa, cara, eu amo meu filho, e agora seja duro com ele, ou com sua filha. Ou se ao contrário, você tem que dar mais amor, porque você, sei lá, sua filha, seu filho, eles tiraram uma nota ruim na escola e estão acabados. Você fala, nossa, que dó, deixa eu dar um abraço nele, porque ele estudou tanto, mas não conseguiu, e essa autoestima dele. Então, desperta em você essa força de, tá, eu vou dar pra ele um amor e carinho e tal, mas a gente vai ter que encontrar uma solução aqui. Isto é, eu sinto assim que o meu filho vai ter que ter disciplina, vai ter que ter mais rigidez, vai ter que pegar mais duro com ele, porque senão, sabe, a vida vai ser difícil para ele. E agora com essa energia, olha para ele com todo amor e carinho e fala, meu filho, minha filha, eu te amo, tá tudo bem, tô contigo, mas a energia interna tá assim. Quando você age dessa forma, a pessoa sente, tá? Faz sentido? Agora, vem aqui o terceiro nível, que é a sua atitude geral com a vida, onde você quer focar, sabe onde você foca, onde você não foca. Sabe, o que você decide que é importante e o que você decide que não é importante. Então, aqui para a gente poder alimentar esse nível que está ligado mais com água, está ligado com energia, que é a fonte da vida. Qual é a fonte da vida? Onde você foca. Qual é a sua vida? A sua vida é o quê? A sua vida é igual a os seus pensamentos, emoções e ações. E como você chega a esses pensamentos, ações e emoções? Chega lá porque você focou em algo e em outra coisa. Pergunto para você, o que você faz ao longo do dia, todo dia, manhã, tarde, noite ou logo de manhã, para assegurar que você foca na coisa certa? E a resposta é de acordo com o que você estuda. Aqui vem a Kabbalah e fala, você tem que assegurar que você se dedica, para todo dia, não uma vez por semana, por mês, todo dia estudar algo. Se você todo dia ler uma página de um livro, no final do ano você vai ter lido 365 páginas, que dá mais ou menos, sei lá, um livro e meio, 2 livros. Se você todo dia escutar um vídeo, olha, hoje em dia a gente tem mais de 230 vídeos gratuitos que eu deixei na 91, alguns longos, outros curtos. Todo dia escute um vídeo. Todo dia, 10 minutos, eu te prometo que no final do ano você vai ter acumulado uma quantidade de sabedoria, energia e consciência que vão assegurar que você faz as perguntas certas para que você consiga tomar uma decisão correta sobre o que é importante e o que não é, e de fato ter a força dessa atitude com a vida mais proativa, não só ser positivo, tá tudo bem quando tá tudo ruim. É quando tá tudo ruim, você vê, ok, o que eu posso fazer agora para ficar tudo bem? Faz sentido? O quanto que você desperta para valer a sua conexão real com a divindade. Que tá ligado com o primeiro ponto que a gente falou. Essa ideia de a razão pela qual fomos criados é para
ter essa intensidade de conexão. Então, não, por isso que eu também falei essa ideia de estudar espiritualidade. Isto é, por exemplo, quem quiser ver os vídeos da Aula 91 gratuitos que temos por aqui. E já recebi alguns comentários de pessoas perguntando assim, Daniel, mas pô, esses vídeos gratuitos não é um negócio completo, isso também vale? Sim, isto é, claro que é bem melhor você, para quem quiser e puder, fazer uma coisa mais séria, temos os cursos completos, online, físicos e tal, mas tem uma razão pela qual eu estou postando isso nas redes sociais, porque vale e funciona. Eu recebo feedbacks de alunos que só de ver um vídeo gratuito de 5 minutos, 7 minutos, a pessoa falou, cara, mudou a minha vida. Assim, tem um aluno meu, na verdade uma pessoa que viu um vídeo da Aula 91, ele literalmente estava prestes a cometer suicídio, e estava claramente um momento muito ruim na vida dele, e eu lancei um vídeo chamado Por que você não deve desistir da sua vida? E o cara viu aquilo, e nada por acaso, e de repente ele veio e falou, tá bom, eu não vou desistir da vida. E não é que foi uma aula super incrível, foram 7 minutos, claramente incrível a aula, mas você entende o que eu quero falar? Não, é muito importante você decidir se comprometer e estudar. E falam os cabalistas, se você quer ganhar uma conexão com essa divindade, o que é essa divindade? É você ter momentos de epifania. É você ter momentos de você ter certeza absoluta. Não estou falando de sentir que vai dar certo. Não estou falando de você pensar que vai dar certo. Não estou falando de você conseguir ter resultados bacanas na tua vida de forma consecutiva. É você sentir a energia potente dessa luz do Criador, que nada vai parar você, que não importa o que acontecer na tua vida, você é um com a luz, que você não tem mais dúvidas de nada, que você não tem... Eu não estou falando que você não tem medo de nada, mas você sabe que nenhum dos seus medos te controla em nenhum aspecto, e que você realmente tem essa força de ir em frente a ser uma coisa muito, muito poderosa. E todos nós tivemos esses momentos de sentir uma energia muito poderosa, talvez quando você casou, teve filho, você teve uma grande superação. Estou falando desses super momentos incríveis que você realmente se arrepia todo e só de lembrar desse momento, agora você sentir aquela energia de novo e deu vontade de chorar de emoção, ou de uma força de ir em frente e fazer tudo funcionar na tua vida. Para chegar lá, a gente tem que entender que a gente precisa, que essa energia do fogo, e de acordo com o Kabbalah, se você trabalhar só nesse quesito, você naturalmente vai querer trabalhar os outros. Isto é, se você trabalhar nesse quesito, você vai naturalmente querer aprimorar a sua atitude com a vida em geral e com outras pessoas, e com o seu corpo, e com toda a questão física. E por isso é esse lado mais importante. Você não pode descartar os outros. Você tem que focar, você tem que também trabalhar nos outros 3 itens, porém, o foco nesse vai ajudar você a querer fortalecer esses outros 3 níveis que a gente falou. E como você chega lá? Aqui vem a questão, de novo, de o quanto que você realmente, primeiramente, quer se grudar nessa luz do Criador, o que significa para você se grudar na luz do Criador, e quanto que você entende essa ideia de infinito. O que é infinito para você? Eu não entendo infinito, não dá para entender. Mas quando eu penso em desafiar, dentro da minha realidade infinita, mas desafiar o limite do agora, por exemplo, um limite de vida. Vamos viver 90 anos ou 180. Só de pensar sobre isso, você começa a remover limites e fins, finalidades, vamos dizer assim. Aqui em português, fim significa outra coisa, mas limites, vai. Você está abrindo um espaço para ter um fluxo maior de luz ininterrupta. Você pode falar, então, Daniel, eu preciso então quebrar o meu limite de consciência e de repente querer ter 1 milhão de seguidores no meu Instagram. Que eu vou postar fotos de mim com um tanquinho na barriga na praia, vou ter muito mais curtidas. Não é isso que eu estou falando. Mesmo que isso pode ser interessante, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de remover limitações que você tem sobre a vida, sobre a sua vida, sobre o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer. Coisas estão ligadas a quesitos um pouco maiores que vão ajudar a humanidade a ser melhor, a você ser uma pessoa melhor nesse mundo. E aqui vem de novo a questão do quanto a gente realmente se dedica a estudar espiritualidade. Porque você pode, por exemplo, dedicar no 3º nível da alma, nível de Binah, estudar sobre negócios, e você quer ter uma atitude diferente sobre negócios que é ligado a você abrir a cabeça e vender mais, por exemplo, tá? E isso é legal, isso realmente aprimora afia sua mente, porque você não é capaz de só estudar como ser melhor numa área e não trazer isso para outras áreas da sua vida. Você vai aprender a vender melhor um conceito para tua esposa, para o teu marido, certo? Você vai aprendendo mais. Junto com isso, estudar sobre a divindade, os segredos da criação que te ensina a Kabbalah, vai dar para você tudo isso e também 4º nível, que é esse desejo de entender mais esse infinito, ou pelo menos
remover mais limitações e ir para um próximo nível, de você começar a entender como vai ser minha vida se eu viver 400 anos. Por que não pensar sobre isso? Eu acho muito mais interessante pensar sobre isso do que pensar sobre outras besteiras que a gente pensa de vez em quando, certo? Então, aqui vem a pergunta, mas é possível, Daniel? Sim, é possível. Eu vou ler para você e tá ficando um pouco longa essa aula, mas como sempre eu prefiro dar mais do que dar menos. Eu vou ler aqui um verso para você. E a ideia desse verso, ela vem de uma história que está acontecendo aqui nessa porção da semana, que fala de um mestre que ele entende, eu estou resumindo a ópera aqui, ele entende que ele está indo embora do mundo, ele está prestes a falecer, ele entende que ele recebe todos os sinais que ele tem poucos dias para viver, ele fica desesperado, ele entende que não consegue mais inverter esse julgamento, ele chama um amigo dele e pede uma ajuda para ele, fala, olha, toma conta do meu filho, ensina ele a entrar no caminho espiritual, reze por minha alma, sabe? E aquele amigo fala, peraí, mas você já sabe que você vai morrer? Ele falou, sim. Ele falou, você já falou com um nosso mestre chamado Rabbi Shimon Bar Yochai, que escreveu o livro do Zohar? Ele falou, não. Quer falar com ele? Ele falou, tá bom, vamos. E o nome desse cara que estava prestes a morrer, o nome dele é Isaac, ok? O nome do outro amigo dele é Yehudá. E se fala assim, vou ler aqui o Zohar original, fala o seguinte, Azul Gabel e Rabbi Shimon. Então eles foram para ver o Rabbi Shimon, o mestre deles, que era uma pessoa que entendia alguns segredos do mundo e compilou esses segredos, todos os segredos da Kabbalah conseguiu compilar num livro só chamado o Livro do Zohar, que está estudando juntos. Que esse livro do Zohar está imbuído com essa energia que ele conseguiu entender. Ashkahu da Valei Beoraita fala que eles chegaram lá, eles viram ele estudando os segredos do universo. Zakif Enoi Rabbi Shimon. Então o Rabbi Shimon, ele levanta a cabeça, ele olha para frente. Vechama le Rabbi Yitzhak. E ele vê o mestre Isaac que está prestes a morrer. Vechama le Rabbi Yuda. E vê o amigo dele, o Yuda. Vechama le Malach Hamavet. De Rahit Kamei Veraket Kamei. Fala que ele viu o mestre Isaac, viu o mestre Yuda e viu o anjo da morte. Ele viu essa energia de morte querendo separar os elementos dele. Então, o que acontece? Imagina que você pudesse ver a força da morte, tá? Imagina quem, sei lá, conhece Stranger Things, aquele seriado da Netflix que tem um bicho lá do mundo invertido, ou sei lá, pense em qualquer filme de terror que você já viu, que é um anjo da morte, ou até se você viu Lanterna Verde, ok? Qualquer filme que tem uma representação da morte, da energia, do medo e tal. Imagina que medo você ver um dinossauro desse tamanho, assim, um dragão horrível que quer comer você. Se é uma coisa dessa, você vai fazer o quê? Você vai desmaiar, vai fugir, vai chorar, vai rezar? O bicho manda ver esse cara, e a reação dele é muito estranha. Ele fala o seguinte, Kam Rabbi Shimon ached b'eder b'Yitzchak ve'amar. Ele levantou, foi para a porta, segurou a mão do mestre Isaac, onde está lá um anjo da morte lá rodeando ele, estava bravo. Ele fala, Guzrena, eu decreto, manderagil le'aleol, quem é bem-vindo à minha casa que entre, o mandelalagil le'alaeol, quem não é bem-vindo à minha casa que não entre. E olha o que acontece. Na sequência, Alu Rabbi Yitzchak e Rabbi Yuda, mestre Isaac e Yuda, eles entram, Kater Malach Hamavet levar, fala que a energia da morte ficou para fora. Agora, quero que você entenda, quando vem um decreto de negatividade, de acordo com o Kabbalah, essa negatividade é um pouco persistente, tá? É mais persistente do que, quem lembra, há 5, 10 anos atrás, você querer mudar de companhia telefônica. Sabe quando você estava, tipo, você tem que mudar de companhia de telefone, você não aguenta mais, que estão te comprando errado, aí você quer mudar, fala, eu quero cancelar minha linha. Super fácil, né? Tipo, é um inferno, né? O cara fala, não pode, vamos fazer um outro projeto pra você, uma outra coisa, não te deixar você sair. Hoje em dia a Anatel, sabe, se meteu lá e a situação é diferente. Porém, imagina que é tipo o anjo da morte. Ele é um pouco persistente. Como assim? Vem um cara, um Rabbi Shimon, falou, eu decreto, quem pode entrar, entra, quem não. E o cara, essa energia de morte não entrou na casa dele. Por quê? E a história continua. No final das contas, ele conseguiu conceder por esse mestre Isaac mais 22 anos de vida. Mas a resposta é, se você realmente tem certeza absoluta que você é capaz de ir removendo as suas limitações sobre a vida através do estudo certo, que você não só remove suas limitações sobre como você vê o Instagram, você entende? Coisas que são realmente mais importantes para a essência da vida. Você chega num nível de certeza que transcende qualquer outro tipo de energia, ao ponto que não cabe na tua vida energia de morte e de limitação. Faz sentido o que eu quero falar aqui para você? Todo o nosso propósito de estudarmos juntos
as aulas de Zohar, e quem não está no nosso pacote de aulas de Zohar, eu sempre deixo quase sempre deixo um trecho gratuito ao longo do ano, uma vez por semana. Quase sempre você vai encontrar mais uma aula gratuita, inclusive, por isso vale super a pena você. Se você não se inscreveu no seu canal do YouTube, inscreva-se agora, clique no inscrever e aperte naquele sininho de receber notificações, porque eu nem sempre aviso por e-mail. Você sempre vai estar ligado com a energia da semana que você pode ganhar para poder estar alinhado com a energia que está imbuído nesse livro do Zohar, que vem desse cara esse Rabbi Shimon conseguiu trazer essa força. A força dele não foi a clemência, a misericórdia, que ele sem dúvida ele foi uma pessoa de grande clemência e misericórdia. A força dele não foi porque ele era tão sábio, estudioso, inteligente, mas mesmo que ele foi sábio, inteligente e estudioso, a força dele foi que ele soube unir os dois de uma forma interessante, de uma forma, de formas de unir essas duas forças com a certeza absoluta, através de dedicar-se aos estudos dos segredos da criação da forma certa, e trouxe pra gente de uma forma escrita todo esse livro do Zohar que a gente aprende juntos ao longo do ano. Então, primeiramente, antes de falar do último segredo, eu quero agradecer do coração todo mundo que participou das nossas aulas de Zohar de 2017. Obrigado de coração por essa jornada. Quem está no pacote de 2018, bem-vindos a bordo. Muito prazer e muito obrigado de coração para a gente poder fazer essa jornada juntos em 2018 também. Se por um acaso qualquer você quer participar das nossas aulas de Zohar, eu não sei quando você está me vendo, se está me vendo no início do ano ou já depois, eu abro inscrições para esse pacote 2 vezes por ano, tá? Aliás, esse é o plano. Ano passado eu abri somente uma vez e lotou de primeira e pronto, a gente fechou e ficou o ano inteiro fechado. Então, se você tem um desejo remoto de participar, e você me escutou até agora e faz sentido para você, eu super recomendo que você dê uma olhada. Você pode entrar no nosso site, elo91.com.br, você pode ver aqui, /Zohar semanal 2018, tá? Você pode copiar e colar no seu navegador ou simplesmente entrar na descrição desse vídeo e você pode ver, pode entrar lá, você pode ver se ainda tem vaga para você participar, se tem, legal, se não, então não, desculpas também se você entrou atrasado. E a ideia é simples, quanto mais a gente se dedica, a gente se compromete a participar de algo, a gente vai poder ter um usufruto melhor daquilo. Vou dar para você um exemplo tão estúpido, mas é tão real. Sabe, eu comprei recentemente um sabonete esfoliante, tá? E por que eu comprei um sabonete esfoliante? Eu não entendo esses produtos de limpeza, assim, eu sou muito ruim para isso. Minha esposa, ela entende muito disso, ela sabe o que é bom, o que é ruim, o que tem o melhor custo-benefício, ela trabalha com... Ela entende muito dessas questões, toda a química por trás, o que é saudável, o que não é. Ela tem sabonete esfoliante para a pele do rosto. Por que eu não uso dela? Porque eu falei para ela, olha, amor, eu não estou usando o seu sabonete, porque não é meu, eu preciso assumir a responsabilidade, e eu preciso que você me ajude a comprar o meu, e eu vou usar. E engraçado que quando eu comprei o meu, e eu tá na minha frente, mas eu comprei ele, e eu me esforcei, e eu fiz, e agora eu quero usar, e quero esfoliar minha pele para ficar mais bonito, só para ficar mais bonito para você, porque eu acho que eu preciso te respeitar mais se você vê minha cara bonita uma vez por semana, certo? Tá? Então, tá demorando, mas tá fazendo efeito, né? Daqui a pouco eu vou ficar mais bonito para você. Eu quero dizer, tá ligado com o seu compromisso. Até, de novo, você não quer fazer as aulas? Não tem problema. Clique no botão, do se inscrever e aperte naquele sininho que vai assegurar que você sempre vai receber a notificação de um trecho da aula de Zohar para você sempre estar ligado com o que está acontecendo com a energia dessa semana e não da próxima. Os ensinamentos dessa aula, eles são para tudo sempre. Porém, essa semana a gente pode receber a ajuda divina de conseguir alinhar mais esses 4 elementos dentro da gente. Como? Primeiramente, através de estudar. Segundo, através do seu compromisso, o universo vai te dar força nessa semana e nenhuma outra. Ok? Ufa! Olha, muito obrigado de novo mais uma vez. De coração. Eu espero muito que nós possamos nos ver em oportunidade, seja online ou presencialmente, em 2018, e 2019, 2020, 2030 e 2050. E eu também espero muito que não só nós possamos nos ver, seja presencialmente ou online, que nós realmente possamos nos comprometer com o que é importante pra gente e ter uma vida muito, muito melhor. Essa é a minha paixão, essa é a razão pela qual eu estou aqui com você. Um grande, grande abraço, até a próxima, como sempre, tudo de bom.